Sejam bem-vindos ao programa Rede Jur News, uma realização da Rede Jur, Associação Internacional dos Escritórios de Advocacia Empresarial. No programa de hoje, nós vamos conversar com Valdemiro Croix Júnior sobre a importância da gestão profissional em um escritório de advocacia. E vamos tratar também sobre a relação entre o terceiro setor e os negócios sociais com a advogada Priscila Trujillo Moreira. O Rede Jur News está no ar. Nosso contato agora dentro do programa Rede Jur News é com Valdemiro Croix Júnior, ele que é graduado em Publicidade, Propaganda e Direito, MBA em Marketing, especialista em negociação por Harvard e Michigan, nos Estados Unidos. Ele ministra cursos de inovação e gestão jurídica. É professor universitário, coautor do livro Gestão e Negócios Jurídicos e também autor do livro Cartas de Gestão a um Advogado Empreendedor. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa, Valdemiro. Satisfação estar com vocês, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. É sempre bom estar aí entre colegas e tratar aí de um tema tão importante quanto a gestão jurídica no mundo atual. Bom, eu vou começar então lhe perguntando, instituir uma gestão profissional, Valdemiro, em um escritório de advocacia é fundamental para o sucesso da empresa? Sem dúvida nenhuma. Hoje, os escritórios de advocacia que não organizarem a gestão dos seus negócios estão fadados a um insucesso. Não existe mais espaço para escritórios trabalharem de maneira artesanal. E quando eu falo aqui de maneira artesanal, é não cuidando de processos internos, é não cuidando do seu financeiro, é não cuidando de uma precificação adequada, é não cuidando da porta de entrada de novos colaboradores, retenção de talentos, é não cuidando da experiência do cliente durante o prestar do serviço jurídico. No passado, era muito comum escritórios de advocacia trabalharem apenas com a questão técnica jurídica e não dar atenção ao que estava em torno, que é o que faz a empresa acontecer, o que faz a empresa, digamos assim, ter sucesso, que é justamente essa questão da gestão, tudo que está em torno da questão técnica jurídica, que os advogados são muito bons na técnica jurídica, mas deixam muito a desejar na questão da gestão. Isso não é culpa dos advogados, isso é culpa, na verdade, não é uma questão de culpa, mas é uma questão de formação. No curso de Direito, e isso eu pude vivenciar enquanto fui acadêmico de Direito, eu tive a oportunidade de enxergar as falhas da formação jurídica. E, dentre muitas, uma delas é não tratar de gestão. É fundamental que as escolas de direito tragam, nos seus currículos, conteúdos de gestão. É absolutamente necessário para o advogado ter uma formação de gestão acoplada no seu curso de Direito. Ou então, após o término da sua faculdade, você ir atrás desta complementação na sua formação, porque hoje não existe mais condição de um escritório de advocacia ser bem-sucedido se não tiver em sua estrutura essa questão da gestão muito bem fundamentada, muito bem estruturada. Ou então, bom, nesse caso, por haver esse problema, poder contar, então, como uma solução possível, contar com uma consultoria especializada, Valdemiro? Perfeito. Veja só, existem algumas possibilidades aí para o advogado implantar a gestão dentro do seu escritório. Uma, ele entender que não tem a formação, e está tudo bem, viu, se um advogado entender que não, eu não quero ser o gestor do meu negócio, eu não entendo disso e não quero entender disso, porque eu me formei em Direito, eu quero ser advogado e quero exercer a minha profissão de advogado, mas para compensar esta falta, digamos assim, da gestão, o que o advogado precisa fazer? Buscar por pessoas que façam isso no lugar dele. Então, ele profissionalizar a gestão do seu negócio, atraindo talentos de gestão para o seu negócio, ou então ele propriamente buscar por formação, por consultoria,
por, enfim, mentores que possam ajudá-lo a construir esse arcabouço técnico administrativo para fazer o seu negócio acontecer da maneira mais previsível possível, como podemos dizer, né? Sim. Valdemiro, podemos dizer que é um capítulo à parte na gestão, né, dos escritórios, a questão de atrair novos clientes e mantê-los? Muito boa a sua pergunta. Veja só, o marketing jurídico, ele é, digamos assim, uma perna da gestão, né? É um elemento que compõe a gestão. Eu costumo dizer que gestão é uma coisa única, né? É um sistema. Gestão é um sistema. E nós separamos metodologicamente as áreas em gestão de pessoas, gestão financeira, marketing, experiência do cliente, enfim, nós dividimos isso para duas coisas. Primeiro, uma pessoa sozinha não consegue dar conta de tudo isso, e segundo, para que metodologicamente seja possível para que os escritórios absorvam esse conteúdo de maneira sistematizada. Mas agora, indo bem de encontro com a sua pergunta, sim, o marketing é sim uma vertical da gestão, e é importantíssimo que os escritórios de advocacia e advogados entendam que sem marketing você ficará para trás. E veja só, marketing não é apenas ir a mercado, conquistar um novo cliente. Marketing é entender qual é o público para quem você comunica, qual é o público para o qual você presta o seu serviço jurídico. A partir desta informação, para quem eu presto o meu serviço jurídico, vem um outro elemento, que é justamente você precisar entender quais são as necessidades que este público tem que não estão sendo atendidas. Então, vamos lá, eu já sei para quem eu vou direcionar o meu serviço jurídico. Por exemplo, direito previdenciário, ou então direito empresarial tributário. Eu olho para um público específico, né? Então eu sou um advogado tributarista, eu olho para um público empresarial. Mas, veja, um público empresarial ainda é muito grande, né? É um segmento muito grande. Eu preciso criar um nicho disso, desse segmento grande, direito, né, empresas, para que a minha comunicação, para que o meu marketing seja mais efetivo. Porque se eu saio falando apenas, eu sou um advogado tributarista de direito empresarial, veja, isso está tão amplo, que é difícil eu trazer pessoas que se identifiquem com o meu discurso. Então, eu preciso afunilar isso um pouco mais e dizer, por exemplo, eu sou um tributarista especializado em, né, sei lá, na indústria farmacêutica, na indústria metalmecânica. A partir do momento que eu me refiro ao meu público, me direciono ao meu público, segmentando dessa maneira com que eu estou dizendo, o público, ao enxergar uma comunicação minha, se identifica e vem até mim, buscando por mais informações sobre aquilo que eu estou falando. Então, sim, o marketing é fundamental para os escritórios de advocacia, tanto na conquista de novos clientes, primeiro, posicionamento, segundo, atração e conquista de novos clientes, e por último, não menos importante, a perpetuidade deste cliente dentro da carteira do escritório. Nós costumamos dizer que não há ex-cliente, o que há são clientes ativos ou inativos, e nós precisamos trabalhar para que aqueles clientes que já foram ativos um dia possam consumir ou sendo nossos clientes ativos e, portanto, contribuindo aí com a sustentabilidade do negócio. Perfeito. Valdemiro, com uma boa gestão, que é sobre isso que estamos falando, é possível elevar o faturamento de um escritório de advocacia, mesmo em tempos de crise, de pandemia e de guerra que nós observamos hoje? Ótima pergunta. Veja só, o direito tem uma característica incrível, que é, tanto em épocas de crise quanto em épocas de bonança, o direito vai bem. Vou dar um exemplo bobinho aqui. Direito imobiliário, né? Os advogados, escritórios de advocacia que atuam nessa área do mercado imobiliário. Vamos lá. Quando o mercado está aquecido, muitos negócios, incorporações, contratos de incorporação, construção de novas empresas, novas torres, né, locações, tudo muito pujante, tudo muito forte. A presença do advogado é fundamental
para que esses novos contratos, para que esses nossos novos negócios aconteçam de maneira estruturada, de maneira sólida e com segurança. Por outro lado, em momentos de crise, o que acontece? Contratos sendo desfeitos, inadimplência. Vejam, os advogados estão presentes tanto no momento da bonança quanto no momento da crise. Então, supor que o mercado jurídico entra em derrocada no momento em que há uma crise ou no momento em que há um momento forte da economia, não é bem por aí. Pelo contrário, o advogado é sempre demandado, o advogado é sempre necessário em todos os momentos e em todos os setores da economia, sabe? Então, a presença do advogado ela é fundamental para que os negócios ocorram e ocorram de maneira segura, né, e de maneira estável. Agora, se está havendo uma pandemia, vejam, muitos escritórios de advocacia sofreram na época da pandemia, quando a pandemia estava muito crítica, sofreram porque eles não tinham estrutura, eles não tinham pensado em como atingir os seus clientes de maneira online, por exemplo. Os escritórios de advocacia patinaram bastante, muitos deles, e que eu conheço diversos, inclusive, patinaram muito até conseguir virar a chave e se tornar um escritório digital, por assim dizer, né? Que pudesse atender clientes à distância ou online. Muito bem, essa chave agora parece-me que foi virada. Superamos essa dificuldade, né, do atendimento online e vejo que clientes de escritórios de advocacia demandam por isso hoje, né? Não querem mais se deslocar até o escritório em muitas situações, né? Ah, não, vamos fazer uma reunião, vamos fazer um call aqui, uma reunião virtual mesmo, que está tudo bem. Então, hoje, os clientes estão puxando isso dos escritórios, mas há 2 anos atrás, 3 anos atrás, alguma coisa assim, os escritórios já não tinham essa mentalidade do atendimento online, resistiam a isso. E esse atendimento online impacta diretamente no marketing, por exemplo, porque com o atendimento online, as cercas caíram, né? As fronteiras deixaram de existir. Hoje eu posso atender um cliente, não importa onde eu esteja e não importa onde o meu cliente esteja. Eu posso, por meio da tecnologia, eu posso atender um cliente no Japão, eu posso atender um cliente na Europa, eu posso atender um cliente em qualquer lugar do mundo. Então, isso, olhando como estratégia para um escritório de advocacia, foi muito salutar, né? Os escritórios foram capazes, né? E hoje são absolutamente capazes de fazer um atendimento em qualquer canto do mundo, não importa se estamos em pandemia, se estamos em guerra, se estamos tendo um superávit na economia ou qualquer coisa assim. Valdemir, estamos chegando no final. Eu queria te dar 1 minuto para um recado final nesta área da gestão, do marketing, para os escritórios, para os advogados. Joia, muito obrigado pelo espaço. Antes de mais nada, agradeço imensamente a Rede Jur. Tenho grandes amigos na rede, é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Minhas considerações finais em relação à gestão. Advogados são muito afetos ao trato jurídico, né? Ao trato da peça jurídica, da gestão do negócio, digamos assim, da gestão da coisa jurídica, mas são pouco afetos e não dão muita importância à gestão da administração dos seus negócios. E é aqui que muitos escritórios derrapam e poderiam estar muito melhores. Aqueles que já estão bem poderiam estar muito melhores. E aqueles que não estão tão bem assim podem vir a se tornar grandes escritórios, a se colocar, se posicionar no mercado de maneira muito mais forte e gerar uma perpetuidade para o seu negócio, investindo em gestão. Então, se eu pudesse deixar aqui uma orientação, como alguém que tem aí 27 anos de mercado de gestão jurídica, propriamente dita, invista na gestão do seu negócio, da sua empresa. Estruture seu financeiro, estruture seu marketing, estruture a gestão das pessoas dentro do seu escritório, estruture a experiência do cliente dentro do seu escritório com método, com modo de fazer, assim como você faz com a parte técnica jurídica. Se você conseguir conciliar essas duas coisas, eu não tenho dúvida que o seu escritório vai muito longe. Muito bem, muito obrigado pelas informações, por estas dicas importantes aqui dentro da área da gestão, do marketing. Valdemir. Satisfação de estar com vocês.
Ok. Então conversamos com Valdemiro Croix Júnior, ele que é graduado em Publicidade, Propaganda e Direito, especialista em inovação e gestão jurídica, o nosso entrevistado dentro do programa Rede Jur News. Você acompanha o trabalho e a atuação da Rede Jur nas nossas redes sociais. No programa Rede Jur News de hoje, nós vamos conversar sobre terceiro setor e negócios sociais. O nosso contato agora é com a doutora Priscila Trujillo Moreira, advogada, especialista em princípios de gestão para organizações do terceiro setor, também especialista em responsabilidade social e terceiro setor, e integrante da Comissão do Terceiro Setor da subseção CE e da Subcoordenação de Direitos das Igrejas e Organizações Religiosas. Doutora Priscila, é um prazer tê-la aqui no Rede Jur News. Bom dia, Antônio. O prazer é meu. Obrigada. Eu queria começar, doutora Priscila, diferenciando, então, para os nossos telespectadores, o que é terceiro setor e o que são os negócios sociais. Certo. Quando a gente fala do terceiro setor, Antônio, a gente imagina as organizações, né, sem fins lucrativos, as organizações da sociedade civil, que são pessoas jurídicas constituídas sem a finalidade de lucro, né? Já os negócios sociais, eles não têm uma concepção de formação de personalidade jurídica. Ele é um negócio, né? Ele é um novo modelo de negócio adotado no Brasil, mas que tem fins lucrativos. Ele advém do segundo setor, advém das empresas comerciais, que geram lucro e remuneram os seus sócios, diferente das entidades do terceiro setor, que apesar de gerarem receita, de terem recursos financeiros, não distribuem esses recursos entre os seus associados. Muito bem. E como, seguindo nesta linha, como esses negócios sociais podem aprender e compartilhar experiências com o terceiro setor? O negócio social no Brasil, ele, apesar de já existir no mundo, né, há mais de 40 anos, o negócio social no Brasil ele ainda é pouco difundido. Talvez agora, depois desse impacto forte que a gente teve, né, com a pandemia, os negócios sociais começaram a ser mais aplicados, né, vamos dizer assim, no mundo do nosso ordenamento, né? O negócio social ele ainda não tem na legislação brasileira o seu próprio ordenamento, né? Ele não tem um regramento jurídico específico. Então, quando a gente fala o que aproxima, né? O que pode compartilhar entre os negócios sociais e o terceiro setor, eu acho que com relação ao aprendizado que o terceiro setor tem, né, investido nessas características dos negócios sociais. Se a gente falar antigamente sobre responsabilidade social, grandes empresas que desenvolviam, por exemplo, ações e que desenvolvem ações de responsabilidade social. Essas ações, elas visam exatamente o que o negócio social também visa, que é a erradicação da pobreza, a minimização de risco e vulnerabilidade social. Então, as empresas do segundo setor, empresas que geram lucro, distribuem esse lucro, elas investem nesse tipo de atividade, nesse tipo de ação, né? Minimização de risco social, erradicação, enfim, e junto disso, a gente tem muito da atuação do terceiro setor, né? O terceiro setor, ele desenvolve as suas ações justamente também com esse enfoque, né? De atuar ali de forma parceira do Estado em busca dessas questões sociais, né? Da educação, da saúde, da assistência, do impacto positivo, de ações culturais, de ações, enfim, inúmeras ações que também
vão de encontro ao que o negócio social busca. Então, de uma certa forma, elas podem compartilhar essas experiências, né? O terceiro setor, ele pode, sim, mostrar muito para quem atua aí nessa demanda do negócio social dessa forma, né? Desse aprendizado que pode acontecer, porque o terceiro setor, ele sempre trabalha com muita escassez de recursos, né? Então, pode compartilhar muito com o segundo setor nessa frente dos negócios sociais, nesse sentido, de uma forma equilibrada. O terceiro setor sempre trabalha com escassez, com pouco recurso, então isso pode, sim, ser algo muito positivo no compartilhamento dessas experiências com os negócios sociais. E, doutor Priscila, qual a importância para uma empresa, então, desenvolver esse, vamos chamar assim, desse braço social? Qual a importância até para a imagem dessa empresa? Essa questão da própria responsabilidade social, que eu via se falar há muito tempo, né? Ações de responsabilidade social. Então, muitas empresas faziam essas ações de responsabilidade social, fazem essas ações até hoje, né? Então, a gente vem ouvindo há muito tempo sobre essas questões de atividades que podem impactar nessa busca do social, né? De como diminuir essa desigualdade social. O que o segundo setor, através dos negócios sociais, tem que sempre estarem atentos é a questão do equilíbrio, porque também não dá para um investidor, né, um grande empresário, uma grande empresa investir no negócio social e também não pensar que ele vai ter o lucro que ele vai investir no negócio social, ao mesmo tempo ele tem que ter um equilíbrio para poder, ao final, ter o recurso para o negócio social e também remunerar os seus sócios, diferente do terceiro setor, que não tem essa parte final, que é a remuneração de sócios. Então, eu acho que tem que pensar bastante nessa questão do ponto de equilíbrio, né, na realização desse negócio social. E, ao mesmo tempo, é algo que precisa de maior incentivo, né, para os empresários. A gente não tem uma regulamentação aqui no nosso país ainda. Eu acho que falta incentivo social, falta incentivo, falta estímulo tributário, benefícios tributários para que os negócios sociais avancem e cresçam muito mais. A gente está falando de um novo modelo de negócio, né? Ao mesmo tempo, esses empresários, eles querem fazer, eles precisam, eles gostariam de investir nessa ação que é extremamente importante. A gente tem um histórico bem positivo que vem através do Yunus, né? Há mais de 40 anos atrás, criando o Banco dos Pobres, fazendo aquela economia circular dentro de um público específico. E é isso que o negócio social faz. Ele elege um público específico para aquela ação, para aquele modelo ser aplicado, né, e ajudar efetivamente aquele público que está sendo eleito naquele momento, naquela ação. Então, são ações extremamente importantes, são ações destacadas, são novas frentes, novas possibilidades de ajudar quem mais precisa, né? Então, o negócio social ele vem de encontro cada vez mais com tudo que é possível que aconteça na busca dessa aplicação social, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que precisa de um equilíbrio constante, né, dessa questão de ter o lucro e distribuir o lucro e também fazer o negócio social circular, acontecer, e, ao mesmo tempo, falta, né, esse regulatório, o ordenamento claro sobre isso, e também a gente falando do Brasil, é diferente de você pegar, aplicar um negócio social fora daqui e aqui no Brasil a gente também tem essa questão que é uma burocracia excessiva, isso acaba desestimulando. Ao mesmo tempo, como eu disse, essas catástrofes, esses
problemas sociais, como, por exemplo, a pandemia, ela trouxe muito, ela aproximou muito, cada vez mais, a realidade da aplicação do negócio social aqui no Brasil, o que é muito positivo, né? Não depender, obviamente, porque o terceiro setor, ele faz essas ações, mas ele também tem uma contrapartida, que o negócio social não tem. Então, havendo um equilíbrio do segundo setor, desse empresário, desse investidor, ele fica, assim, muito mais tranquilo para realizar esse negócio social do que as próprias entidades do terceiro setor. Sim, então podemos dizer que o negócio social ele requer também uma gestão diferenciada, doutor. E é nesse ponto da gestão que eu acredito muito que o terceiro setor pode contribuir com a figura do negócio social, porque o terceiro setor ele já advém desse controle excessivo, né? Ele tem um regramento, então ele precisa ter esse planejamento, esse controle o tempo todo. Então, é mais uma contribuição para outra pergunta que você fez, com relação ao que o terceiro setor pode contribuir para o negócio social, principalmente nessa questão de controle e planejamento. Para a gente finalizar, essa falta de regulamentação que a senhora colocou, o principal prejuízo que nós temos a partir daí é a falta de estímulo ou temos ainda mais detalhes que podem aí ser aprimorados a partir dessa regulamentação legal? A falta de regulamentação, ela causa, com certeza, a falta desse estímulo, né? E também a questão da própria carga tributária, né? A gente tem aí vias de acontecer, a gente está no ano eleitoral, a gente tem uma proposta, né, que é a reforma tributária para acontecer, e a gente sabe que isso desestimula muitos, e não só o negócio social, mas desestimula também até as próprias organizações sociais, né? Então, eu elejo, sim, que a falta de estímulo, a falta de regulatório, a carga tributária e a burocracia excessiva são aspectos que realmente eu entendo como desafios para quem quer investir no negócio social. Não atribuiria algo negativo, mas desafios. Até porque a gente tem muitos negócios sociais acontecendo, mesmo com todos esses desafios. Se tiver um planejamento bem detalhado, um ponto de equilíbrio do seu negócio e a vontade de fazer, não tem que ter medo. Não tem que ter medo. A gente tem exemplos muito positivos acontecendo no Brasil e no mundo inteiro, né? Mas acredito que sim, como desafios, eu elegeria essas questões como a falta de estímulo dos nossos governantes, a carga tributária e a falta do regulatório. Muito bem. Eu agradeço, doutora Priscila, pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigada. Está aí, então, a nossa conversa com a doutora Priscila Trujillo Moreira, advogada, especialista em princípios de gestão para organizações do terceiro setor. Falamos sobre o terceiro setor e principalmente sobre os negócios sociais. Mais uma convidada, mais uma atração dentro do nosso programa Rede Jur News. Você acompanha o trabalho e a atuação da Rede Jur nas nossas redes sociais. Muito bem, este foi o programa Rede Jur News de hoje, uma realização da Rede Jur, Associação Internacional dos Escritórios de Advocacia Empresarial. É o direito empresarial ao alcance de todos. A gente se vê no próximo programa. Até lá!